Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. A partir deste momento, nós passaremos à realização, aqui na Câmara Municipal, do debate promovido pela Câmara Municipal de Inhumas. Gostaríamos, neste momento, pedir se alguém dos senhores ficou sem receber este papelzinho, onde deverão colocar o nome e, conforme acordo combinado, serão nomes sorteados. Alguém ficou sem receber, por favor? Todos receberam? Então, muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, lembrando que esse debate promovido pela Câmara, ele tem as suas regras gerais do mesmo cerimonial da República. Então, dessa forma, o debate será conduzido de acordo com as regras nacionais. Recebo aqui o ofício 01/2015, em Inhumas, 23 de novembro de 2015, excelentíssimo senhor Cleiton Luiz Roque, presidente da Câmara Municipal de Inhumas. Senhor presidente, a par dos nossos cumprimentos, venho através deste informar a impossibilidade de comparecimento no debate a ser realizado por esta Casa de Leis, tendo em vista que, além de compromissos anteriormente agendados com colegas na cidade de Petrolina, já havia confirmado a agenda na capital federal, atendendo ao convite do Conselho Federal da OAB, conforme ofício e programação em anexo. Sem mais para o momento, estamos ao seu inteiro dispor. Jefferson de Paula Coutinho, recebido hoje, agora às 19h30, pelo servidor Silvio Rodrigues dos Santos. Meu nome é Carlos, sou cerimonial formado não só pela Universidade Federal de Goiás, como também pela IFG. No curso de Gestão de Cultura e Patrimônio, também se faz o mesmo cerimonial. A gente vai conduzir, já usando de imediato, o parágrafo 1º, onde os candidatos deverão estar presentes para o debate com antecedência mínima de 15 minutos do horário marcado para o início do debate, sob pena de não participar como debatedor. Dessa forma, se cumpriu o tempo regimental. A doutora Maria Jacinta da Silva, da qual eu convido para fazer assento aqui na mesa. Da mesma forma, usaremos o parágrafo 3º. Havendo comparecimento de um só candidato, este terá o direito de expor suas propostas pelo prazo não mais de 4 minutos, mas sim por até 20 minutos, se assim o quiser. E responderá às perguntas que lhe forem formuladas pelos vereadores aqui presentes, bem como as perguntas formuladas por qualquer integrante da plateia presente, ressalvando que essas obedecerão à prévia seleção a critério do mediador. De acordo com o regulamento, ela teria que responder 3 perguntas, o outro indicado 3 perguntas. Neste caso, a regra diz que ela responderá a 6 perguntas, das quais estarei pegando, a partir deste momento, o nome dos senhores, neste papelzinho que foi lhe entregue, e assim nós faremos 6 sorteios. Combinado? Estará neste momento a cargo de pegar
as fichas, tá bom? Com os senhores com o nome. A pergunta deverá ser direcionada especificamente para a doutora Maria Jacinta. E convido a partir de agora os vereadores para que façam assento aqui na tribuna. Vereador Suair Teles de Miranda. Vereadora Mauri Pessoni. O vereador José Pacheco Júnior. E o vereador Adenilson Pessoni. É o que estão presentes até o momento. Aos senhores, no demais, nosso muito obrigado pela presença de todos. Declaro a partir deste momento aberto o debate. O debate, que seria dividido em 5 blocos, ele se transformará nessa fase só em 4, em função do não comparecimento de um dos proponentes. Então, neste momento, eu convido a doutora Maria Jacinta da Silva para que, em até 20 minutos, se assim ela quiser, faça a sua apresentação. Boa noite a todos. Primeiramente, eu cumprimento os membros desta Casa de Leis, na pessoa do nosso colega, Dr. Pacheco Júnior. Parabenizo Dr. Adenilson Pessoni pela iniciativa e, igualmente, parabenizo nossa Câmara por ter aprovado o requerimento e proporcionar a oportunidade da realização deste evento. Cumprimento o senhor Carlos, que com muito esmero conduz o evento. Lamentavelmente, o evento que seria, né, uma grande oportunidade restou frustrado pelo não comparecimento do candidato opositor. E nós estamos aqui, o objetivo nosso, né, dos candidatos seria debater ideias, né, ouvir proposições dos colegas, né, até mesmo dos cidadãos, para podermos melhorar a cada dia o nosso trabalho junto à instituição. Sabemos, nós, advogados, que nossa instituição é a instituição civil de maior relevância no país. E em nossa subseção, que agrega 8 comarcas, né, a nossa, Goianira, Itaúsu, Taquaral, Nova Veneza, Santo Antônio e Araçu. Temos igual relevância no contexto nacional, porque aqui nós tratamos dos interesses locais. E sabemos que a Ordem dos Advogados não cuida só dos interesses profissionais nossos, dos advogados que militam, que sobrevivem da advocacia com um ardor e um empenho incomensurável. Nós, que somos atuantes, bem o sabemos. Mas a OAB também cuida de interesses do cidadão, né? Nossa instituição desfruta de uma credibilidade imensa junto aos cidadãos, de forma geral. Estou há 3 anos e meio à frente da gestão da instituição. Nesses 3 anos e meio, vocês nem imaginam o número de pessoas que nos procura na OAB buscando solução de problemas pessoais, e muitas vezes são problemas tão diminutos aos olhos da gente que teve e tem oportunidades maiores. A gente pensa, poxa, um cidadão querendo resolver algo que para nós nem se classificaria como problema. E procurei, sim,
atender a cada um do cidadão que bateu as portas da OAB com o maior carinho, com a maior atenção. Procurei também atender aos anseios da advocacia. Atendi mais de um colega com problemas institucionais, com problemas pessoais dentro da instituição, então, com o mesmo carinho, com a mesma responsabilidade, atendi a todos e busquei soluções. Então, meu método de trabalho é buscar soluções com o menos desgaste possível, sabe? Mas buscamos soluções. E em todos os casos que tivemos que atuar como presidente da instituição, nós alcançamos as metas, nós alcançamos as soluções. Felizmente, contei com apoiadores que também não mediram esforços, que foram igualmente comprometidos com a instituição. Tive uma diretoria que, infelizmente, devo dizer, não pude contar com todos em todos os momentos. Mas tive comissões, tive outros colegas que ocuparam e ocupam outros cargos, a exemplo da ESA, da CASAG, as comissões de maior relevância no contexto social foram atuantes ao extremo. Estão aqui duas presidentes dessas comissões, que são a doutora Maristela, doutora Maria Queiroga, que foram extremamente comprometidas com a instituição. Tive também a delegada da CASAG, que deixou inúmeras vezes suas obrigações particulares para atender às obrigações institucionais. Doutora Euster Pereira Melo. Tive também doutora Fernanda à frente da ESA, Escola Superior da Advocacia, que igualmente não mediu esforços para trazer benefícios para a classe. A ordem, nós sabemos, ela precisa manter-se no grau de respeito que ela sempre esteve. E a minha meta durante a gestão e em uma futura, se Deus assim o quiser, é lutar para manter a nossa instituição com o devido respeito e credibilidade que ela sempre teve e merece. Porque esse espaço da ordem não foi conquistado gratuitamente, foi conquistado, sim, com trabalho, com postura decente, com honradez, com dignidade, de pessoas que realmente tinham compromissos sociais, compromissos profissionais, compromissos institucionais. Então, vamos, sim, contar com o apoio daqueles que são advogados comprometidos com a instituição. Para mostrarmos que nós temos projetos para a nossa OAB Subseção Inhumas, nós apresentamos aí, fizemos veicular 10 propostas. E essas 10 propostas nós escolhemos propositadamente, porque o número da nossa chapa é 10. Então, não estou fazendo política aqui individualizada. O espaço está igualmente aberto para o candidato opositor. Então, essas 10 propostas são de grande importância, entendemos, para nós, advogados. Mas elas não são estáticas. Elas são, ao contrário, dinâmicas, e para isso nós estamos abertos a ouvir solicitações, sugestões, anseios de cada um dos colegas que fazem parte da nossa subseção. E vou passar aqui rapidamente cada uma dessas propostas e deixar a oportunidade para vocês que nos honram com as suas presenças, que sei que uma grande maioria saiu do trabalho para aqui estar, né? Às vezes não teve nem
oportunidade, nem tempo, nem como ir em casa, tal, descansar um pouquinho, vieram para cá. Então, aqui no meio da minha fala, eu abro um parêntese para agradecer a cada um de vocês, porque vocês demonstram, sim, ter comprometimento com a nossa instituição. Vocês demonstram, sim, serem responsáveis institucionalmente, profissionalmente, quererem, sim, a cada dia buscar o melhor para nós, para cada um de nós, no exercício do nosso trabalho, que para a maioria de nós é o nosso sustento. Eu gostaria que cronometrasse o tempo para mim, por favor. Tá? E me avise, senhora, que estiver faltando. A primeira das nossas propostas, que seria intensificar a valorização e o trabalho para a advocacia. Por que nós utilizamos o termo intensificar? Porque isso nós buscamos praticar na nossa gestão. Então, a partir do momento que assumimos a instituição, que assumimos a presidência da OAB Subseção Inhumas, que, como eu disse, eu assumi 6 meses antes do encerramento do mandato anterior, nós já implantamos a nossa forma de trabalho. Já desvinculamos totalmente do que se praticava anteriormente e já começamos a implantar gradativamente nossa forma de trabalhar, a maneira que visualizamos que seria o necessário para a instituição. Então, por quê? O advogado é indispensável ao funcionamento da justiça. Então, ele tem que ser respeitado no exercício da sua profissão em todos os ambientes, em todas as circunstâncias. E nós sabemos nos pautar como profissionais. Então, não caberia a nenhum chefe de instituição qualquer dizer que o advogado, né, estaria exorbitando, porque nós sabemos nos pautar dentro dos limites e dos direitos que nos é garantido legalmente. Então, somos indispensáveis, sim. A justiça não se faz justamente sem a participação do advogado. A construção da sede social, que nosso objetivo até é mais modesto, nós vamos construir, sim, um salão para eventos, para realizar os nossos eventos. Então, vamos construir. A documentação para a doação do terreno já está em tramitação e vamos construir, vamos concluir nossa gestão, deixando aqui na subseção um salão para nós realizarmos nossos eventos, e com isso nós estaríamos economizando os valores que nós oneramos sempre com locação de espaços e estaríamos gerando receitas para a instituição, porque esse espaço nós poderemos locá-lo para terceiros. Intensificar a defesa das prerrogativas, que está muito interligado com a primeira proposta. Por que também intensificar? Porque já se faz um trabalho valoroso no âmbito das prerrogativas dos advogados. Não é verdade, doutora Maristela? Doutora Maristela, por mais de uma vez, já teve que sair em defesa das prerrogativas dos advogados. Estivemos em situações juntas, ela esteve em situações só como presidente da comissão. Então, vamos intensificar a defesa das prerrogativas do advogado, que são também garantidas legalmente. Priorizar a qualificação do advogado em início de carreira, que seria o jovem advogado, independente da sua idade. 50 ou 20 é o advogado jovem, que está iniciando o exercício da sua profissão. Então, nós temos que compreender suas dificuldades e anseios, oferecer cursos periódicos e constantes direcionados a esses novos profissionais, em parceria sempre com a Escola Superior da Advocacia. Sabemos as reais dificuldades que um advogado iniciante encontra, passamos por isso. Então, queremos, sim,
desenvolver um trabalho para amenizar essas dificuldades que são bem acentuadas para aqueles que estão chegando ao mercado de trabalho. Então, estamos aí com essa proposta de intensificar esse trabalho que já vinha sendo feito. A fiscalização quanto ao direcionamento pelos cartórios, tabelionatos, das ações de inventário, divórcio, tal, que são realizados administrativamente, extrajudiciais. Aqui em Umas nós não tivemos nenhuma reclamação direta, mas em outras comarcas nós tivemos. Tabeliões que já tinham um advogado previamente indicado, né, pactuado entre o tabelião e o advogado, então chegava alguém, não vai, tá, tem um advogado X. Então, isso é legalmente proibido. Então, temos sim que fiscalizar. E cada colega é um fiscal. E traga para a OAB, que a OAB toma as devidas providências. Porque quem o faz está ferindo um dispositivo legal. Promover audiências públicas sobre temas relevantes para o cidadão, como atores de destaque nas questões importantes, tanto da advocacia quanto da sociedade. Entendo altamente produtivo e salutar as audiências públicas. Tivemos já a oportunidade de participarmos de algumas, e elas são, eu diria, não só altamente relevantes, mas necessárias, porque abre uma oportunidade para o cidadão se posicionar, né, segundo as necessidades, os anseios deles, que às vezes nós não visualizamos. Então, muito importante, entendemos sim essa prática. E partindo da Ordem dos Advogados, subseção de Inhumas. Apoiar e viabilizar o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, que foi estabelecido pelo Conselho Federal. Como hoje de manhã tive a oportunidade de falar, e aqui repito, nós mulheres sabemos que encontramos dificuldades, sim. Nós somos, de certa forma, ainda deixadas assim meio que de lado. Então, felizmente, aqui nós estamos com colegas, com pessoas do sexo masculino que não praticam essa conduta, que nos vê como uma igual, como uma par, e entendem as nossas peculiaridades, porque nós realizamos funções específicas de uma mulher, e que às vezes o homem se faz alheio, às vezes o homem fecha os olhos para isso, e isso gera uma dificuldade maior para nós mulheres. Então, temos sim ainda muitas dificuldades, mas recentemente estivemos no Conselho Federal encampando uma luta para assegurar direito para as mulheres no âmbito da Ordem dos Advogados, a nível nacional, a nível federal. Tive a doutora Euster como minha acompanhante, nós saímos de Goiânia de madrugada para estarmos no Conselho Federal no horário adequado e, felizmente, obtivemos êxitos. E acho importante registrar que, no início das manifestações dos conselheiros, nós ficamos assustadas. Eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso de um conselheiro federal, aqui no Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Mas começamos a nos manifestarmos e o discurso foi se amenizando e tal, e conseguimos o êxito, conseguimos o que buscamos. Então, mulher advogada, a Ordem, subseção de Inhumas, conta com cada uma de vocês para intensificarmos esse trabalho voltado para a mulher e abrirmos mais o nosso espaço, porque temos muitas comprometidas, corretas, honestas, capacitadas. Então, venham, vamos juntas nos tornarmos invencíveis. Implantar um programa anual de saúde preventiva, com campanhas de vacinação e outros que se fizerem necessários. Também a OAB já tem feito isso, né? Tem feito, inclusive no ano em curso, nós conseguimos vacinas gratuitas, né, doutora Euster?
Então, vamos melhorar isso aí e voltar para outros segmentos de saúde que se fizerem necessários. Ampliar os convênios existentes. Aqui em Umas já temos um número relevante de convênios e já tivemos declarações de colegas que os deles se utilizaram e acharam muito bons, que eles são reais. Então, temos aqueles convênios que as instituições aí do comércio, né, nos dá um desconto real, sim, desconto às vezes de 10%, 15%. Então, aqueles que não conhecem os convênios, busquem conhecê-los e vamos utilizarmos deles, que eles são reais, sim, como eu já disse, e vamos ampliar, buscar mais órgãos dos quais nós ainda não conseguimos, com os quais não conseguimos conveniar, e ampliar esses convênios aí no âmbito da OAB Subseção de Inhumas. Nós precisamos aprofundar e diversificar o conhecimento técnico-científico dos profissionais da advocacia na subseção, o que serão prioridade na gestão de nossa chapa 10, Ordem e Atitude. Também esse trabalho já é feito no âmbito da subseção. Nós temos palestras de alto nível, inclusive relato uma experiência minha que eu tive uma palestra com a doutora Ludmila Torres sobre guarda compartilhada, e eu fui executar o trabalho e o colega da outra parte estava com a visão que eu tinha antes da palestra, sabe? Então, eu falei, nossa, eu tinha uma visão errada, sabe? E falei para o colega, doutor, não é assim. Falei, me perdoe, me desculpe, mas é assim, assim. Então, são palestras de alto nível, são cursos de alto nível e quase que diários, mas vamos sim buscar melhorar isso aí de acordo com as necessidades locais, de acordo com as necessidades dos profissionais no âmbito da OAB Subseção de Inhumas. Aproveitando os 2 minutinhos, né, que são caros, quero deixar aqui, colegas, meu relato de lamento por não termos oportunidade de conhecermos as propostas do nosso colega que também pretende ocupar a presidência da OAB Subseção de Inhumas. Mas afirmo com segurança que nós, frente à subseção, vamos conduzir a instituição de forma responsável, transparente e imparcial. Não temos projetos políticos, não sou filiada em nenhum partido político, não tenho pretensões políticas, não agrego partidarismo. Sou uma advogada que me interesso pela advocacia. Então, estamos com a instituição no presente momento aberta a você, colega advogado, e assim pretendemos mantê-la em um último triênio com o apoio e o voto de vocês para sermos eleitos e continuarmos frente à gestão da Ordem dos Advogados, subseção de Inhumas. Agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês. Obrigada. Terminado esse primeiro bloco, que seria a apresentação individual de cada candidato, assim sendo, usando o artigo 3º, a proponente aqui presente falou seus 20 minutos. A partir deste momento, nós passaremos para o segundo bloco. Serão os vereadores aqui presentes ao debate. Caso queira, terá o direito de formular uma pergunta para cada candidato, podendo escolher quem deva responder. Como só tem uma candidata aqui, você tem 1 minuto para que faça a pergunta, 2 minutos para a resposta, começando por ordem alfabética, doutora Denilce Pessoni. Boa noite,
doutora Maria Jacinta. Boa noite. É uma honra para nós aqui do Poder Legislativo recebê-la, principalmente pelo desprendimento da senhora, pela fibra que a senhora tem demonstrado nesses anos todos, nesse tempo todo à frente da nossa instituição. A Câmara de Vereadores de Inhumas, ela resolveu promover este debate para abrir espaço para discussão. Discussão a respeito das propostas que a senhora já apresentou, discussão a respeito das administrações que cada um, no caso tanto a senhora quanto o doutor Jefferson, já tiveram à frente da OAB. Para a senhora, das propostas que a senhora tem para a categoria, qual que é a que a senhora dedica maior relevância, maior importância dessas propostas? Com a sua permissão, doutor, eu creio que todas são altamente relevantes, mas entendo que as prerrogativas do advogado, enquanto exercendo a sua profissão, elas têm que ter um zelo assim elevado e aquele compromisso com a instituição, sabe? Nós temos, quem está à frente da instituição tem que ter como primeiro objetivo cuidar dos interesses da classe advocatícia e da instituição. Convidamos agora o vereador Amaury Pessoni. Eu gostaria de cumprimentar especialmente a doutora Maria Jacinta, cumprimentar também meus colegas vereadores, doutor Adenilson e doutor Pacheco, saudar os nobres advogados de Inhumas, na pessoa do meu amigo Abinel Neto. Quero saudar também o amigo comunicador, secretário de comunicação da Prefeitura de Inhumas, Ed Rezende. Eu não gostaria de fazer nenhuma pergunta, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para saudar a cada um de vocês, cumprimentá-los pelo sentimento democrático, sobretudo a doutora Maria Jacinta, e, além de desejá-la êxito também nessa eleição, lamentar aqui a não presença do outro concorrente. Infelizmente, isso tira um pouco o brilho desse debate, desse momento democrático que é uma eleição, dada a grande importância da OAB no Brasil, no estado de Goiás e, obviamente, aqui em Inhumas. Mas quero dizer que vamos torcer muito e naquilo que a gente, dentro das nossas limitações, não sendo advogado, a gente puder contribuir, com certeza a gente estará somando força a cada um de vocês em prol da sua reeleição, em prol da sua recondução à presidência da OAB, na certeza de que esse órgão tão importante continuará sendo tão bem representado aqui também em nossa cidade. Então, boa noite a vocês, muito obrigado, parabéns e boa sorte. Muito obrigada, vereadora Amaury Pessoni. E é muito importante a instituição ter o apoio da Casa de Leis, né, de todo o corpo de vereadores, do Executivo, porque muitos projetos que a gente pretende realizar, nós precisamos sim do apoio de vocês. Deixo aqui registrado como exemplo, nós encampamos aí a busca, né, para a construção do presídio para a região, né, que não seria para Inhumas, porque aqui nossa cadeia pública, que é chamada de presídio, nós sabemos todos que é uma simples casa, que há um excesso de cidadãos, né, de reeducandos, de cidadãos lá, né, cumprindo suas penas, tudo. Então, em condições assim, não de acordo com a dignidade humana. Então, estivemos já por várias vezes junto
ao prefeito municipal. Então, queremos sim desempenharmos esforços para realizarmos esse projeto, que não é meu, é de todos os que compõem a sociedade inhumense e da região. É meu, dos advogados, dos vereadores, prefeito e demais. Então, é um projeto grandioso, voltado, sim, para a sociedade como um todo. E muito obrigada por externar o seu apoio, e queremos, sim, que tudo seja conduzido com ética, mas que obtenhamos êxito. Obrigada. Nesse momento, a pergunta do vereador José Pacheco Júnior. Boa noite, presidente Maria Jacinta, nobres pares, doutora Denilson Pessoni e a Mauri Pessoni, aos colegas advogados, muito boa noite e obrigado pela presença. Primeiramente, gostaria de agradecer, presidente Maria Jacinta, pelo respeito a esta casa, comparecendo a um debate proposto por essa casa de forma unânime, onde entenderam que seria salutar a Câmara intermediar esse debate. Aqui é um parlamento e é casa do povo. Aqui é uma casa de debate. E trago à memória uma frase recente do ministro do Supremo, ex-ministro Aires Brito, onde ele diz que a OAB é porta-voz da sociedade civil brasileira. E como aqui é uma casa do povo, somos representantes do povo e porta-voz do povo, nada melhor do que poder proporcionar esse debate democrático entre os pretensos presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual não somente representa a nossa classe, mas, como bem diz o ministro, representa a sociedade brasileira. E, diga-se de passagem, nós precisamos compreender, resgatar e valorizar o papel político da nossa instituição. A OAB teve posição marcante em vários cenários da política brasileira. No momento da dura ditadura militar, onde se reprimiu direitos, onde várias pessoas foram cerceadas da sua liberdade de se manifestar, a OAB se fez presente. E me lembro aqui do saudoso advogado Sobral Pinto, o qual foi um notável na advocacia brasileira por ser destemido. E meus cumprimentos, Maria Jacinta, por ser um advogado destemida. Nós precisamos de alguém que nos represente, que realmente seja destemido. Advogado que sequer tenha a coragem ou a disponibilidade de dialogar com seu par, ele não pode me representar. Então fica aqui o nosso reconhecimento pelo seu destemor, e como bem diz Sobral Pinto, parafraseio ele dizia que a advocacia não é profissão de covardes. Então fica aqui o nosso reconhecimento pelo respeito com esta casa e pelo respeito com a advocacia inhumense em colocar à disposição para vir dialogar com a nossa classe. E formulo a pergunta, porque passamos por um momento de turbulência na nossa instituição a nível seccional, onde foi noticiado na mídia goiana um possível desajuste financeiro nos caixas da Ordem da Advocacia de Goiás. Cogita-se uma dívida milionária. Eu gostaria de saber da presidente em exercício qual é a real situação econômica da nossa instituição local. Como a senhora pegou e como deixará, caso haja um próximo presidente que irá sucedê-la, ou nesse momento de transição? Doutor José Pacheco, é muito providencial a sua pergunta. Como todos sabem, eu assumi a Ordem dos Advogados subseção de Inhumas para concluir o mandato do colega opositor que ocupava, então, a presidência. Eu fui comunicada num dia, no outro dia, a OAB já estava nas minhas mãos. E eu não tinha tido aquele interesse de me preparar para assumir a presidência, porque eu não imaginava que isso pudesse ocorrer. Como eu era a vice-presidente, eu não me acovardei, assumi e fui trabalhar. E me entristeci quando vi a real situação da OAB em Inhumas. O caixa estava
no vermelho, tinham vários débitos com nossos fornecedores, tive que negociar, eu diretamente, porque nem com a colaboradora eles quiseram negociar, tive que negociar, dizer que eu estava assumindo, que queria quitar todos os débitos, e para que conseguíssemos isso, tivemos que fazer parcelamentos, houve parcelamento até de 6 meses, pagando débitos da ordem. Tive que colocar dinheiro meu, do meu bolso, para cumprir os compromissos ali, até organizar as finanças. Tive que pegar dinheiro, eu tive o desprendimento de uma colega, que também colocou dinheiro do bolso dela, emprestou dinheiro para a OAB, doutor Euster, não tem por que esconder. E aí fui devolvendo para ela, né, parcelado também, fui devolvendo sem juros, sem nada. Aí conseguimos pagar todos os fornecedores. Hoje nós temos um caixa sempre positivo, né, não devemos nada a ninguém, cumprimos rigorosamente nossos compromissos financeiros e temos saldo disponível no caixa da OAB para atendermos as necessidades que vierem ocorrer no âmbito da instituição. Fizemos várias aquisições com recursos nossos aqui, coisas que precisava ali para melhorar o funcionamento, o trabalho dos colaboradores. O prédio da instituição estava assim entulhado de lixo, fizemos uma limpeza, aquilo que não tinha utilidade, doamos para instituições filantrópicas, doamos no Hospital Araújo Jorge, doamos na instituição que hoje não funciona mais ali em cima, na Vila Heitor, que cuida de pessoas carentes, de idosos, doamos para o Lar de Santana, doamos para o Meu Lar. Então, coisas, mesa que estava lá jogada, doamos quase 400 quilos de papel no Hospital Araújo Jorge. Então, entendemos que era o trabalho a ser feito no momento. Hoje estamos lá com um prédio organizadinho, as salas organizadas para receber o advogado, para realizar nossos eventos institucionais e, como eu disse, o caixa saudável, sempre positivo. Bom, neste momento, nós passaremos para mais um bloco. Como eu disse aos senhores, seriam 5 blocos. O terceiro bloco, ele será suprimido daqui, pois seria o debate entre os candidatos, com uma pergunta, uma resposta, uma réplica e uma tréplica. Então, infelizmente, não tem outro candidato. Nós passaremos para o bloco 4. Cada integrante da plateia, caso seja sorteado, poderá fazer uma pergunta direcionada a um candidato específico, informando por escrito em formulário fornecido pela Câmara de Vereadores o seu nome completo e o nome do candidato de qual deveria responder a indagação. Os nomes de todos serão colocados em cima da mesa e vou sortear os nomes aleatoriamente e, logicamente, a doutora Jacinta, que teria que responder as 3 perguntas, ganha o direito de responder as 6 perguntas. Gostaria de convidar, ele iria fazer a pergunta para a doutora Maria Jacinta, Ronaldo Brasiel. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores. Boa noite. Colegas de profissão, aos nobres vereadores da nossa cidade, representantes do povo. Doutora Maria Jacinta, vou fazer uma pergunta mais subjetiva. Nas suas andanças, pedindo votos, sentindo os anseios do advogado, alguma cidade que a senhora vislumbrava uma derrota e hoje vislumbra uma vitória, e por quê?
Ocorreu sim, doutor Ronaldo. Exemplo, Goianira, que fazia parte da comarca de Goiânia, veio fazer parte da subseção de Umas bem no início de nossa gestão. E o delegado da OAB lá, que já estava no cargo, veio, nos visitou, tal, e entendi que ele atendia aos anseios da classe na comarca, e assim ele continuou. Tive o desprazer de descobrir condutas dele que me deixaram muito insatisfeitas. E falei com ele em algumas situações, tal, ele se desculpou e queria continuar no cargo, claro. Aí, assim, ocorreu. Ele se desculpou, justificou que o fez por descuido, tal, aquela conversa. Aí eu mantive na delegacia. Numa reunião que eles fizeram na comarca, com a presença do nosso conselheiro por Inhumas, que é o atual candidato de oposição, Dr. Jefferson de Paula Coutinho, estava no comando dessa reunião. E eu soube, fui informada, aí convidei o meu vice-presidente, falei, está acontecendo a situação em Goianira, vou e preciso que você me acompanhe. Aí ele o fez, chegamos no meio da reunião, aí eu simplesmente adentrei ao recinto, me apresentei como presidente da OAB Subseção de Umas, da qual faz parte a comarca, né, de Goianira, e disse da minha insatisfação e que não estava havendo o respeito devido à diretoria, que a comarca é hierarquicamente subordinada à diretoria da subseção, e o conselheiro da OAB Seção Goiás, que se fazia presente, questionou os organizadores se eu não havia sido informada. Aí ele disse que não, que é porque eu sou muito sobrecarregada e que ele não quis me sobrecarregar com mais um ato. Aí, no momento que eu disse que quando eu assumi a instituição, eu sabia das minhas responsabilidades e quem tinha o poder de dizer se eu estaria sobrecarregada a ponto de não poder comparecer ou não, seria eu. E que eu não gostaria que ocorresse mais aquele fato, e argumentei, fiz as minhas colocações e vim embora. O vice-presidente ficou assim meio querendo ficar, eu liberei para ficar caso ele quisesse, mas ele não ficou e me acompanhou. E depois disso, os colegas de Goianira viram que tinha algo errado. E há pouco mais de uns 2 meses, eles me procuraram, eles até estiveram no meu escritório. Vieram 10 advogados de Goianira, dizendo dos problemas que ocorriam lá, que coisas assim, muito abjetas, coisas mesmo que eu diria são indignas de serem usadas por um advogado. Me relataram parte, disseram que não iam me falar tudo, porque iria tomar muito tempo, e tinha coisas assim muito escabrosas, termo que eles usaram. E nesse momento eles falaram para mim, lá, os advogados, pessoas assim de uma postura encantadora, pessoas que demonstraram assim, uma retidão, um caráter excelente. Falaram para mim assim, doutora, olhando nos seus olhos, nós não gostávamos da senhora, porque achávamos que tudo que se fazia aqui em Goianira era sob o seu comando. Então, que você estava a par de tudo e compactuando, concordando ou, quem sabe, determinando. Aí disse como as coisas se ocorriam e eles fizeram um requerimento pedindo a substituição do delegado. E eu tomei as providências e, aliás, antes de fazê-lo, eu peguei meu carro, fui lá em Goianira, procurei o delegado e falei para ele, falei, doutor, creio que o senhor me conheça, mas não tanto, então eu não tomo nenhuma medida sem antes conhecer por mim mesma a real situação. Citei um fato aqui no presídio, eu estava sentando à mesa para almoçar, deixei tudo, desci para ver o que estava ocorrendo, para não cometer injustiças.
estou aqui para ouvir do senhor. Chegou até mim que está ocorrendo isso, quero saber se é verdade. Aí ele falou, doutora, porque eu estou na delegacia e eu sou muito amigo do doutor Jefferson, que ele joga bola aqui conosco, então eu o acompanhei, assim, falei, doutor, o senhor como advogado, o senhor tem ampla, geral e irrestrita liberdade para fazer o que o senhor quiser, mas como delegado da instituição, não. O senhor não use a instituição para fins políticos nem politiqueiros, nem na instituição e muito menos fora dela. Aí falei para ele, a partir de hoje, falei, o senhor está na delegacia, porque o senhor foi para Inhumas como delegado, como eu o reputei, pessoa dotada dos requisitos para representar os colegas aqui na comarca, eu não vi necessidade de substituí-lo, mas hoje a situação se apresenta um tanto diferente. E a partir de agora eu não tenho mais compromisso com o senhor. Sabe? Aí os colegas de lá já haviam assinado esse requerimento e me encaminhado. Aí fiz a substituição do delegado, nomeei uma colega íntegra que realmente tem compromisso com a advocacia. E isso virou um estardalhaço, porque falaram que eu fiz por fins políticos, porque o delegado estaria apoiando o doutor Jefferson. É verdade, ele o apoia. É um direito dele. Democraticamente, ele apoia o candidato que ele quiser, mas como colega, não como instituição. E nosso ato foi respaldado pela diretoria da seccional e pacificou. Hoje, Goianira, há uma satisfação maior entre os advogados que realmente trabalham com ética. E depois descobrimos, em demais outras comarcas, situações piores. Tem uma comarca aqui que os colegas tinham receio de me falar, eles chegaram a me falar. Se você viesse me perguntar, eu ia dizer que não, porque eu achava que você que estava por trás. E lá, colegas se passaram por presidente da subseção, encaminharam documentos para Goiânia. Goiânia me ligou, doutora, está acontecendo isso, me passaram os documentos via e-mail, chamei o colega, ficou muito feio, o senhor é um advogado, não é um analfabeto. Ficou muito ruim. Ficou ruim para mim e muito mais para o senhor. Então, em todas as delegacias, nós deparamos com situações de insatisfação dos advogados em razão da ingerência do nosso conselheiro junto aos delegados que foram todos colocados por ele. E isso eu falei na presença dele em uma reunião que aconteceu conosco. Então, todas as comarcas que o delegado foi colocado por ele, nós tivemos problemas e a grande parte dos colegas revelaram insatisfeitos. Obrigada. Lembrar mais uma vez, 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, para que não haja dúvida de qualquer que tiver ou assistir ou solicitar a gravação. Ok? Eu gostaria de convidar o seu Edson José de Souza Júnior para fazer a pergunta. Um minuto para a pergunta. Boa noite a todos. Uma satisfação estar nesse evento. Quero cumprimentar a doutora Maria Jacinta, os vereadores da casa, todos os advogados e advogadas. E aqui eu vou pedir licença para cumprimentar uma pessoa especial, que é o Cícero Martins, porque a minha pergunta tem a ver com o comportamento, inclusive, do colega Cícero, em relação à Corte de Conciliação e Arbitragem de Inhumas, porque o senhor Cícero cedeu graciosamente o espaço para que ali fosse montado, ele e a doutora Gisele, que é a esposa, e nós montamos a primeira Corte de Conciliação e Arbitragem de Inhumas. E dentro desse contexto da Corte, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para a doutora Maria Jacinta. Eu gostaria de ouvi-la a respeito da sua opinião sobre a conciliação, mediação e arbitragem, no contexto se é um campo de trabalho para nós advogados, em especial em vista de que a gestão passada da subseção de Inhumas deixou de apoiar a consolidação desse projeto. A nossa corte teve apenas
uma vida de quase 2 anos e, infelizmente, se encerrou. Então, dentro desse contexto, gostaria de ouvi-la se as cortes de conciliação, mediação e arbitragem é um campo adequado para o advogado, principalmente de início de carreira, e se a senhora tem algum projeto específico dentro desse contexto aqui para nós. Muito obrigado. Doutor Edson, boa noite. Obrigada pela presença. Olha, eu entendo que as cortes são altamente importantes para a advocacia, sobretudo o advogado em início de carreira. Eu tive recentemente a oportunidade de realizar uma audiência no centro, aqui instalado há pouco mais de uns meses, há alguns meses, na FAC+. Uma praticidade, uma celeridade, e a nossa realidade, nós temos um judiciário sobrecarregado. Então, questões que poderiam serem resolvidas em questões de minutos, arrastam meses, meses e meses. Então, é altamente importante, sim. E, como eu disse, doutor, nós apresentamos aqui 10 propostas, dentre as quais não consta projeto para uma possível viabilização de uma corte aqui. Mas também disse que nossas propostas não são estáticas, muito ao contrário, estamos abertos a receber sugestões que serão muito bem-vindas e nós avaliaremos com muito carinho e buscaremos, se entendermos viáveis, buscaremos, sim, meios para materializar. Eu creio que seja Fernando Mendanha. É isto? Quer não? Ok. O quarto nome sorteado, Euster Pereira Melo. Passa à frente. O nome? Maria Cristina Nunes da Nóbrega. Sem perguntas? O último nome sorteado. Jackson Wagner. Doutora Maria Jacinta, boa noite. Boa noite, doutor. Gostaria de cumprimentar todos os advogados aqui presentes e eu gostaria de saber da senhora a sua proposta em relação às prerrogativas do advogado, porque nós vivenciamos hoje uma situação um tanto quanto crítica, na nossa opinião, em relação aos tratamentos que os advogados estão tendo, inclusive em audiência ou acompanhamento de inquérito na delegacia. Eu gostaria de saber da senhora qual que vai ser a postura da senhora diante desses problemas. Se vai usar essa oportunidade para fazer amizade ou se vai ser para combater, de fato, como relata a nossa prerrogativa. Boa noite, doutor. Obrigada pela participação. Doutor, como o senhor viu, dentre as nossas propostas, nós queremos, sim, intensificar a defesa das prerrogativas do advogado, sobretudo porque o advogado é indispensável e a ele é garantido circular pelas instituições
os corredores, tudo está lá citado até, corredores, salas, tal, no exercício da sua profissão. Então, o senhor teve a oportunidade de ver a nossa atuação aí quanto a essas situações. Já estivemos em situações no gabinete de magistrados, tanto daqui quanto de comarca vizinha, para resolver situações relacionadas às prerrogativas. Tivemos na delegacia de polícia, agilizamos aí, acompanhamos para amenizar situações referentes ao cerceamento do direito do advogado em seu trabalho. Então, queremos se intensificar. E veja bem, nós, como eu disse, a nossa maneira de trabalhar, a gente tenta primeiro uma solução ali direto com o profissional, a pessoa que esteja, a autoridade que esteja praticando ferindo aí as prerrogativas. E, se necessário, utilizamos de todos os meios, de representações, de medidas processuais, de tudo que for necessário, tenha certeza. E não tenho o menor receio de embate com operadores do direito que ocupem demais cargos. Tá bom? De acordo com a observação, caso o membro da plateia sorteado não se encontre mais presente no momento em que for chamado para fazer a pergunta verbalmente, ou não mais querer fazer a pergunta por já ter ouvido a resposta, não poderá ser substituído por outra pessoa. Sendo assim, foram sorteados os 6, estou recolhendo os outros nomes. Consecutivamente, será entregue aqui ao primeiro secretário presente da Câmara, não só o ofício do não participante, como também todas as observações e os nomes aqui que foram chamados, para que não haja nenhuma dúvida, estão assinados por mim. O quinto bloco são os blocos de considerações finais. De acordo com a regra, todos seriam 3 minutos, cada candidato teria 3 minutos. Caso não venha um dos participantes, se ganha-se o direito também de mais 3. A senhora tem, neste momento, para as suas considerações finais, 6 minutos. Obrigada, Carlos. Para essas considerações finais, eu acho altamente necessário dizer a cada um de vocês, colegas, que a nossa instituição, como eu disse, e Dr. Pacheco também o fez, é a instituição civil que desfruta de maior respeito no âmbito de nossa nação. Então, vamos juntos mantermos esse nível de valorização da nossa instituição. Para isso, nós precisamos ter à frente pessoas que tenham realmente compromisso com a advocacia, compromisso com a ordem dos advogados. Aqui em Umas, nós temos esse compromisso. Eu tenho uma chapa composta por colegas que demonstraram o mesmo comprometimento, pessoas despreendidas, que realmente doam uma grande parte do seu trabalho para nos auxiliar aí na valorização da categoria através da instituição. Conclamo cada um de vocês a somar conosco e a buscarmos esses objetivos. A Ordem dos Advogados precisa, sim, de manter uma independência, uma desvinculação com qualquer poder. Nós não podemos, de forma alguma, permitir que nós, advogados, sejamos usados como instrumentos de outros para galgar, né, postos aí junto a órgãos públicos ou quaisquer outros. Então, vocês não permitam serem usados. Não permitamos juntos que a instituição seja usada.
E tenham certeza, acho que já disse aqui, eu não sou filiada em nenhum partido político. Eu não tenho pretensões políticas. Eu vivo exclusivamente da advocacia. É o meu ramo de trabalho, o faço com a maior responsabilidade, com a maior transparência. Se não o faço melhor, é porque a minha capacidade se esgotou, mas me esforço ao máximo para desenvolver um trabalho de qualidade. Eu defendo cada um dos meus clientes com o mesmo empenho, com a mesma responsabilidade, com a mesma seriedade, tanto aquele de maior projeção social, quanto aquele de nenhuma projeção. Então, sejamos esses profissionais que iremos manter o nome da instituição respeitoso em alto nível. Conto com cada um de vocês para somarmos juntos, para irmos em busca dessa luta e não permitirmos sermos usados, e menos ainda a nossa instituição. Muito obrigada a cada um de vocês, como eu disse, por ter desprendido esse tempo, estar aqui nos ouvindo. Também, como foi relatado, o brilho do evento ficou ofuscado, porque creio que queríamos ouvir o que se tem de proposituras para a subseção, não o que eu tenho, o que temos, o que aqueles que buscam, né, ocupar cargo na instituição, que buscam estar à frente, nos representando. Então, gostaríamos de ouvir de todos, mas, pelo menos, vocês sabem o que eu quero, como sou, como me conduzo frente à Ordem dos Advogados, subseção de Inhumas. Muito obrigada a todos. Bom, senhores, de acordo com as normas do cerimonial, eu gostaria de convidar o Dr. Cícero Martins e gostaria de convidar também aquela moça que está junto com a Josiele, por favor, para que não haja falta de direito de defesa ou de qualquer argumentação. Estou entregando ao primeiro secretário toda a documentação e colocando à disposição não só a gravação do áudio, como a gravação visual. Os senhores serão os responsáveis depois por assinar essa ata, por favor. Se o outro candidato se sentir por qualquer motivo prejudicado ou ameaçado, ou por qualquer razão ele sentir que não alguma coisa foi falada que ele gostaria de dar o direito de resposta, aqui está o nome das pessoas que pediram para que fosse que fizesse as perguntas. Aqui está o ofício direcionado ao presidente desta casa pelo senhor Jefferson de Paula Coutinho, como o seu convite juntamente com o argumento. Está aqui a lista da OAB, da qual, assim, para mim foi passado, foram convidados esses nomes por telefone. Está aqui as regras para o debate promovido pela Câmara Municipal de Inhumas, para que ela seja colocada nos anais desta casa. Confere? Confere, então está entregue para nós, vamos receber. Ele tem que passá-los para quem, Carlão? Porque o primeiro secretário, então, doutora Mauri Pessoni, está entregue para o senhor, pode guardá-lo, e se o candidato se sentir ofendido ou frustrado em qualquer situação, ele venha conferir os documentos. Muito obrigado. Sim, confere. Bom, senhores, fiquem à vontade. A partir deste momento, nós encerramos esse debate, desejando-lhes boa sorte. Muito obrigada. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos. Obrigada aos componentes da Câmara.